Vamos lá, que um incêndio atingiu um terreno no Trevo do Polo, em Marechal Deodoro. Mais de 10 militares estiveram no local tentando combater o fogo que se alastrou em vários trechos do terreno. Sobre esse assunto, eu falo ao vivo com o repórter Ivan Lemos. Ivan, de volta com você. Douglas, foi um grande transtorno ontem nessa área de queimada, mas não foi a única. Além desse, teve mais um incêndio em vegetação ali na cidade de Marechal Deodoro. E a preocupação agora é por causa da mudança do clima, mudança da climatológica aqui no estado. O tempo começa a ficar mais seco, venta bastante, e aí a preocupação dos bombeiros é essa. Vou conversar agora com o Tenente Dantas, que vai dar mais detalhes pra gente. Tenente, bom dia. Essas queimadas que aconteceram no final de semana em Marechal Deodoro, elas já acendem um alerta aí de preocupação para vocês também. Infelizmente, sim. Com o término do inverno, término das chuvas, tem diminuído bastante. O ar ele fica mais seco, a vegetação ela também fica mais seco, então tende a ter esse número de ocorrências maiores, sem de vegetações. Essas que aconteceram no fim de semana, dá para identificar já o que pode ter acontecido ali? É de praxe, mais ou menos, o que acontece? É muito difícil saber exatamente a causa do incêndio de vegetação nas ocorrências de ontem, mas é muito comum, essa época do ano, os donos de terrenos, donos de sítios, fazerem limpeza de terreno. Então essa prática é muito comum aqui no estado. Então eles esperam o término das chuvas para realmente fazer aquela limpeza dos seus sítios. E acaba ocasionando esse incêndio de vegetação porque perde-se o controle. O vento está muito forte, o mato está muito seco e aquela pequena limpeza acaba se transformando numa ocorrência grande de vegetação. Isso é proibido, né? As queimadas elas podem até acontecer de forma controlada com autorização específica em caso de propriedades, mas chegar ali num terreno qualquer e atear fogo é proibido. Não, ele é um crime federal, está previsto no Código Penal brasileiro, ou causando um incêndio por causa de uma limpeza de uma vegetação, uma limpeza de um terreno, ele causa transtornos tanto à saúde das pessoas quanto ao patrimônio, como à sociedade como um todo. Então é previsto no Código Penal, é um crime que, dependendo da situação, ele pode responder com uma detenção, com uma retenção e também com pagamento de multa. Está vendo a situação no restante do Brasil, são mais de 1.400 cidades em alerta por causa dessas grandes queimadas e é difícil, inclusive, flagrar uma pessoa ateando fogo num terreno. Se a pessoa conseguir ver, perceber ali, como faz para denunciar? É necessário denunciar esse tipo de prática, esse tipo de limpeza. E o Corpo de Bombeiros ele chega numa ocorrência para solucionar o problema, solucionar o incêndio de vegetação. A gente precisa do apoio da sociedade, da população, para que denuncie quem faz essa prática de limpeza de terreno. E através dos contatos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou até mesmo do IBAMA. A gente está entrando nessa época aí mais seca, né? Falando de estado, onde a situação preocupa mais a partir de agora e até quando fica esse tempo mais seco? Praticamente no estado todo. Nós temos também no sertão do estado, tem ocasionado também algumas ocorrências de incêndio. Até o verão, até o final do verão do ano que vem, é muito comum esse tipo de ocorrência e também na grande metrópole. Então, assim, todo o nosso estado, a gente tem feito um trabalho de prevenção e também uma força-tarefa maior para a gente combater esse tipo de ocorrência. Situação comparada com o restante do Brasil ainda está bem mais tranquila, mas precisa ter esse cuidado. É necessário ter esse cuidado justamente pelo fato que tende a ficar mais quente e mais seco conforme o verão vai chegando. Tenente, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, como o Tenente disse, isso deve perdurar pelo menos até o final do verão. O clima mais seco, vento, então qualquer fagulha ali pode provocar um incêndio grande numa vegetação. E aí, se essa vegetação estiver perto de casas, o perigo é ainda maior. Volto com você, Douglas.